Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4, nós vamos ler até o verso número 25. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, estamos diante da sua palavra, ó Deus, escrita, guardada, conservada para nós, para que o Senhor esteja nos edificando através dela, não apenas a nós, mas o teu povo no passado e também as gerações que virão até a volta de Cristo. Assim, ó Deus, nos colocamos em dependência do Senhor, do teu Espírito Santo, abrindo, ó Deus, o nosso coração e a nossa mente ao Senhor, que é o nosso culto racional. Queremos adorar-te em espírito e em verdade, ouvindo a tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós estamos então estudando o livro de Gênesis, também o livro de João, juntos, coisas velhas e coisas novas. Velhas não no sentido de que não nos servem mais ou que perderam a utilidade, mas mensagens que Deus conservou desde a antiguidade para que nós então possamos contemplar a beleza e a glória de Deus, em especial em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na última batalha de Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis escreve a seguinte frase: agora, finalmente eles estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém da terra jamais leu e que continua para sempre, na qual cada capítulo é melhor que o anterior. E esta é a proposta de nós lermos a Bíblia, a palavra de Deus. Nós lemos a Bíblia avançando cada capítulo para uma história que começa ali na criação de todas as coisas, mas que não tem fim. Deus, o Criador de todas as coisas, Ele não tem começo e não tem fim. E nós também, nós somos eternos, diferentes de Deus, assim como a criação, nós temos um início. Nós fomos chamados por Deus no momento da história, mas nós somos eternos. Assim como a criação, nós não sumiremos, nós não acabaremos. Mas a criação será renovada, ela será restaurada. E nós também, aqueles que conheceram a Cristo Jesus, serão ressurretos. E depois da ressurreição, aqueles que amaram e conheceram o Senhor Jesus, esses então permanecerão com a nova criação para todo sempre. Então, quando nós lemos esta história, uma história que geralmente as crianças estudam, dependendo da igreja, todo ano eles começam estudando essa história. Dependendo daquela pessoa que lê a Bíblia, todo ano ela começa a ler essa história, porque ela não chegou no final, mas ela começa de novo aqui. Ou então ela completou e começa essa história. Mas nós devemos olhar essa história como a nossa história. A história que Deus deixou para nós, que deve impactar a nossa vida. Nós já vimos anteriormente, quando nós olhamos para o capítulo 1, que essa história ela foi escrita primeiramente para aquelas pessoas que estavam viajando pelo deserto. Foi Moisés quem escreveu essa história. Já havia sim os relatos que passaram de geração em geração, mas foi Moisés que escreveu essa história. E o primeiro povo que leu essa história foi o povo que estava saindo do Egito, atravessando o deserto para ser uma nação. Um povo que não era, um povo que estava no caos, um povo que atravessou o deserto, que atravessou por muitas dificuldades e que estava então sendo levado para ser a nação e o povo de Deus. Na outra vez nós vimos que Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, criou todas as coisas pelo poder da sua palavra e tudo aquilo que Ele faz, o que Ele fez, é bom. E o povo então deveria olhar para aquilo que Deus estava fazendo na sua história, chamando um povo que era escravo, lá atrás chamando alguém que não era um povo, uma só pessoa, mas por causa da sua fidelidade, trazer esse povo através da sua palavra, até que esse povo então estivesse na terra prometida e fosse então uma nação. Eles deveriam crer. E aqui a mensagem é semelhante, mas agora o foco não é mais a criação. O foco agora é mais centralizado. Deus aproxima o momento da criação. Aqui não é um novo relato da criação, como algumas pessoas dizem, mas este relato da criação, o relato da formação do homem, é uma lente, aumentando aquilo que acontece ali nos versos 26 em diante, quando diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o verso 27 aqui diz:
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui então, Deus coloca uma lente de aumento para que a gente preste atenção na criação do homem. E a primeira mensagem que nós temos aqui com respeito à criação do homem é justamente a atenção especial que Deus dá à criação do homem. Veja que interessante, já no primeiro relato, nós vemos que Deus começa a dizer coisas, e as coisas elas são feitas. Haja luz, e a luz, ela então é feita. Haja plantas, e as plantas elas aparecem. Elas vêm como Deus deseja que elas venham. Haja animais lá no mar, os peixes, e os animais aparecem lá. Mas de repente há uma pausa, e não é dito mais assim, haja o homem. Mas nós podemos ler assim que a Trindade, num conselho entre Pai, Filho e Espírito Santo, agora um olha para o outro e concorda dizendo, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E aí nós vamos perceber aqui, quando nessa ampliação nós lemos o verso 5, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então a ideia aqui é de que as plantas estavam lá, porque foi no terceiro dia, que é o sexto dia, mas elas ainda não brotaram, elas estão acontecendo, elas estão germinando na velocidade que Deus fez as plantas para acontecerem. E aí nós percebemos que Deus, nesse momento aqui, Ele sinaliza para nós que há um motivo, há dois motivos na verdade, de essas plantas ainda não terem brotado. O primeiro dos motivos é que não tinha chuva, apenas uma neblina subia da terra e não havia chuva. E outro motivo é que também não havia homem para lavrar o solo. E aí nós já vemos a Deus apontando para a missão que Deus vai trazer para a humanidade, que tem a ver com cuidar da criação. Nós vamos entrar nisso mais tarde, mas aí eu gostaria que você acompanhasse aqui o texto que diz, mas uma neblina subia do solo e regava toda a superfície da terra, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e ao homem passou a ser alma vivente. Quando nós olhamos aqui, o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz assim, olha, isso aqui é uma forma de falar de Deus, mas Deus não tem mão, né? Deus não tem boca para assoprar, Deus não tem olhos. Então é o jeito da Bíblia falar, é um antropomorfismo que eles chamam isso. Então Deus, ele não fez isso. Outras pessoas vão dizer assim que é uma teofania, que Deus, a semelhança do que acontece quando o anjo do Senhor vem falar com Abraão e come coalhada junto com Abraão e outras coisas, que Deus então, ele se manifesta ali de uma maneira que ele mexe mesmo no barro. Nós não sabemos qual das maneiras que aconteceu. Nós não podemos dizer nem que foi um jeito assim de longe que Deus fez, e nem que foi esse jeito que Deus então se manifestou ali como uma teofania. Mas o que Deus quer que a gente preste atenção é justamente na maneira que Ele descreve que o homem foi formado. Ele quer que a gente imagine como que um oleiro que trabalha com arte, com sabedoria, na terra, no barro, e que vai e chega a um determinado lugar e escolhe o barro que ele deseja, e ele toma aquele pedaço de barro, e ele gasta tempo manipulando este barro, a fim de que esse barro ele tome forma de acordo com a sua sabedoria, de acordo com as suas habilidades. Para nós que não sabemos mexer nessas coisas, nós olhamos e dizemos, isso é uma arte, porque é uma técnica muito apurada e perfeita. Então Deus, Ele quer que a gente imagine isso mesmo, que no meio da criação, lembre que a criação ela começa com o caos, e no meio do caos Deus vai colocando ordem pela sua palavra. Em cada momento, então, Deus organiza, Deus separa as coisas, Deus define as coisas, aquilo que é água, aquilo que é terra, aquilo que é céu, aquilo que é terra, e Deus então vai definindo essas coisas.
Mas no meio de tudo isso, desse movimento de ir do caos para o muito bom, embora pareça que a criação do mundo seja uma coisa assim tão muito maior do que o homem, o que a Bíblia quer dizer é que a coroa da criação e a atenção especial de Deus aqui foi justamente para a formação do homem. Vamos ver se chegamos no fim desse sermão, né, irmãos? Por que isso é importante, irmãos? Lembra que Deus está formando um povo, que Deus está chamando um povo lá do Egito, que Deus está conduzindo esse povo para que esse povo chegue a uma terra, que eles têm as suas necessidades, que eles têm as suas dores. Perdão, irmãos. Que eles têm as suas dificuldades. E o que Deus está mostrando aqui é que, apesar de nós entendermos que a criação de Deus é tão maior e vai muito além de nós, transcende a nós, Deus está dizendo: eu dou atenção especial para o meu povo. Eu dou atenção especial para a criação do homem. E Deus continua mostrando isso, quando depois disso é dito que Ele mesmo, para que o homem tivesse vida, Ele soprou o fôlego de vida, para que o homem então fosse um ser, e ele passou a ser alma vivente. A ideia é de chegar próximo, de estar muito perto. Não é um Deus distante, mas um Deus próximo àquele que Ele criou, à sua imagem e semelhança. Quando nós olhamos para o verso 4, nós temos ainda mais uma expressão que é aumentada aqui na criação do homem, quando nós lemos que o Senhor Yahvé é Deus Elohim. Yahvé Elohim criou. Quando Moisés ele traz essa imagem inspirada pelo Espírito Santo, esta expressão não é mais apenas o Deus Criador, mas esse Deus Criador é o mesmo Deus que fez aliança com Abraão, é o mesmo Yahvé, o Deus que chamou Moisés, o Deus que ouviu o nosso clamor como um povo que estava escravo no Egito, e Ele ouvindo esse clamor, então Ele deu atenção, Ele se inclinou para nós, e Ele agiu então, libertando esse povo e fazendo desse povo a nação de Israel. O povo este que já era o povo da aliança lá a partir de Abraão. E diz ainda que depois disso, o Senhor plantou um jardim no Éden. E aí o Éden é um lugar que ficava aí próximo desses rios, ficava entre esses rios aí. Diz aí a partir do verso 10, que tinha 4 braços de rio. O primeiro rio é o Pison, verso 11, que rodeia a terra de Avilá. Depois nós vamos ver que tem o rio Gion, Cuxi e o Tigre e o Eufrates. Melhor, Cuxi é uma cidade, né? A terra de Cuxi. Gion, Tigre e o Eufrates. Nós hoje temos o Tigre e o Eufrates, né, nos mapas. Mas nós não podemos achar o Éden. Por que nós não podemos achar o Éden? Porque teve um Noé. Porque no tempo de Noé teve um julgamento. Porque no tempo do julgamento teve um dilúvio. E provavelmente o dilúvio, ele mudou tanto a geografia, que nós podemos procurar o quanto nós quisermos. Nem 2 rios desses aqui, nós não encontraremos mais. Apenas o Tigre e o Eufrates. É na região ali da Armênia, esse lugar aqui. Esse lugar é o Éden. Então, no Éden, nesse lugar maior, Deus planta um jardim para o homem. Diz aí que do solo o Senhor fez brotar. O Senhor, pense, Deus está criando todas as coisas. E no 6º dia, Ele não fala só, haja o homem. Mas Ele primeiro faz o homem, depois sopra a alma vivente, em seguida Ele planta um jardim, ele faz brotar do solo árvores agradáveis à vista, que você olha assim, você pensa, eu podia colocar lá no muro da minha casa, vai ficar linda essa árvore, vai deixar minha casa mais bonita. Fez esse tipo de árvores. Também a árvore da vida, Ele colocou no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e antes ainda Ele tinha dito, árvores boas para alimento, um pomar maravilhoso. Imagine, lá não tinha erva daninha, lá não tinha as pragas que roubam a força das árvores. Imagine essas frutas, como é que eram.
E Deus, ele plantou especialmente essa árvore para esses que ele está criando aqui. Ele diz também que esse lugar é um lugar riquíssimo, cheio de água. Esse lugar é também um lugar que tem riquezas como metais, ouro, pedras preciosas e até uma resina aqui que é cheirosa, o bidélio, perfumes. Esse lugar é um lugar maravilhoso, espetacular, plantado pelo próprio Deus. Imagine aquelas pessoas que são paisagistas. Já viu as obras que os paisagistas fazem? Você imagine o paisagista Deus, né? Senhor Deus, Yahvé Elohim. Ele criou um jardim perfeito, e diz lá no verso então de número 15, que ele tomou o homem que foi criado fora do jardim e colocou nesse jardim. Imagina então o homem no seu primeiro dia de vida, ele acordando e Deus dizendo: olha aqui, eu quem te criou, eu quem te criei, e agora você está aqui, eu estou te colocando neste lugar. E neste lugar então você pode comer, e é isso que Deus vai dizer, né, no verso 16, você pode comer de todas as árvores, você pode participar de tudo aquilo que tem, você não precisa nem pedir, está aí, está à sua disposição. Então você pode morar aí, pode viver aí, pode aproveitar de tudo isso que tem aí. Mas o Senhor não para, e o Senhor continua dando atenção especial para o homem, porque quando nós olhamos para os demais animais, nós vamos perceber que, ao ler aqui o verso 18 e 19, que os demais animais, eles já vieram em parzinhos. Mas Deus não faz assim com o homem. Deus faz de modo especial também. Diz aí o verso 18, disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus faz questão de colocar isso para nós, claro, para muitas outras aplicações. Nós não vamos entrar nas muitas aplicações que esses textos têm, mas nós vamos ver aqui a atenção de Deus. Deus faz questão de colocar aqui o que Ele pensou a respeito do homem. O homem estava no lugar perfeito. O homem estava sem inclinação ao pecado. Ele foi criado pelas mãos de Deus. A vida dele veio pelo sopro de Deus. E Deus diz assim: mas ainda falta alguma coisa. O homem não é bom que ele esteja só. E aí Deus, Ele prepara o homem. Ele prepara o homem para que o homem então sinta essa mesma coisa que Deus, Ele está pensando a respeito do homem. Para que o homem sinta falta dessa peça aí que ele vai perceber nos outros animais, e com ele não tem. E o texto da Bíblia diz assim: havendo pois o Senhor Deus formado a terra, da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então o primeiro trabalho científico aí do ser humano foi a classificação dos animais e os nomes aí que ele deu. Né, eu vi alguém dizendo uma vez, né, ele não passou a nomear os animais assim: esse é o Joãozinho, essa Mariazinha. Não foi desse jeito que ele passou a nomear os animais. Mas aqui o que o texto traz para nós é que ele classificou: tem as girafas, tem as baleias, tem desse jeito que ele classificou. Mas aí o verso 20 diz assim, que deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora idônea. Veja a atenção que Deus deu para o homem. Deus não disse: tá aí, é assim. Mas Deus faz com que o homem ele sinta falta de uma auxiliadora idônea. De alguém que ele via lá, o animal tinha o macho e a fêmea, o macho e a fêmea, o macho e a fêmea, o macho e a fêmea. E ele então percebe que ele está sozinho nesse sentido. E Deus, depois de ter tido esse trabalho todo, Deus então faz com que o homem durma, não veja nada, e toma então do seu lado uma costela, para que essa então seja transformada numa mulher. E veja que interessante, verso 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Leia comigo essa última expressão: e lhe trouxe. Deus se deu ao trabalho de
o homem se recuperando dessa cirurgia, não sei como é que foi isso, né? Lá nesse sexto dia, mas Deus teve esse trabalho de trazer essa mulher a Ele. Deus, no meio de toda essa criação, no meio da organização, do caos, para tudo é bom, no meio de todas as coisas que Deus está fazendo, Deus, Ele atenta para detalhes importantes daquele a quem Ele está criando como a coroa da sua criação, o homem e a mulher. E aí então esse homem recebe a sua mulher e recebe muito feliz. E ele diz então, talvez o primeiro dos poemas, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Então nós vemos a atenção especial que Deus dá ao homem. E o que o povo de Deus deveria pensar quando ele lesse essa história? Se Deus, Ele faz assim a respeito de todo homem, imagine a respeito daqueles com quem Deus quis fazer aliança. Aqueles que são agora o seu povo, aqueles que foram chamados para viver e aprender com Ele. Imagine a atenção que Deus, Ele dá a todos os detalhes que estão acontecendo na nossa vida. Agora já trazendo, saindo lá do povo que andava pelo deserto, mas trazendo para a nossa vida, detalhes que a gente pensa que talvez são irrelevantes, que não são importantes, e que Deus tem muita coisa mais importante para fazer. Afinal de contas, tem pessoas muito mais necessitadas que eu, tem pessoas em sofrimentos muito maiores que os meus, tem coisas acontecendo no mundo que são muito maiores do que do que a minha pessoa. Mas a palavra de Deus mostra que Deus tem uma atenção especial para aqueles que são dele. Por isso que o Salmo 100 vai dizer que é muito bom ser povo de Deus e ovelha do seu pasto. Ser cuidado por Deus, ser amparado por Deus. Todas as coisas que dizem respeito à nossa vida e aos propósitos de Deus para nós, são da maior atenção de Deus. E muito embora Deus esteja cuidando de todas as coisas, e seja um Deus soberano, que conduz todas as demais coisas para o seu objetivo final, para a nova criação, Deus também está fazendo que todas as coisas cooperem na nossa vida, na minha e na sua vida, para que nós então sejamos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Em primeiro lugar, então, Deus, Ele dá uma atenção especial ao criar o homem. Em segundo lugar, nós vemos que Deus dá sentido e propósito à vida do homem. Quando Deus, Ele coloca o homem no jardim, Ele vai dizer o seguinte: olha, você pode comer, desfrutar de tudo que tem no jardim, mas você também vai precisar cultivar e guardar esse jardim. Verso 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O que isso significa? Isso significa que o homem teria que desenvolver o jardim. E é claro, nós já temos o capítulo 3 aqui, e nós vemos que não foi tão longe, o homem caiu. Mas imagine se não houvesse a queda. Você olha para esses bancos, olha para os celulares, olha para as luzes, olha para os instrumentos, e quando muitas vezes nós olhamos para um texto da palavra de Deus, nós pensamos assim, mais antigo, e vemos o homem sendo criado, colocado no jardim para cultivar e guardar. A gente imagina que o homem então vai receber uma enxada, e que se o pecado não tivesse entrado no mundo, nós estaríamos lá com as nossas enxadas, lá cultivando o jardim, né, colhendo frutas e tudo mais. Mas veja que tinha ouro, tinha pedras preciosas, tinha água, tinha todas as coisas estavam à disposição do homem. Cultivar o jardim quer dizer desenvolver o jardim. Deus deu uma ordem ao homem, que ele cultivasse, guardasse o jardim, mas antes ele tinha dado uma outra ordem: vocês multipliquem e encham a terra. O jardim, ele foi plantado dentro de um espaço chamado Éden. Imagine que a humanidade foi crescendo, se não tivesse vindo a queda. As crianças iam nascendo, as pessoas iam aumentando. O que precisava acontecer? O homem precisaria plantar mais além no jardim. O jardim precisava ser ampliado. Recursos
precisavam ser pensados, coisas práticas precisavam ser pensadas. Há pessoas que pensam que se a queda não acontecesse, não tinha tecnologia, só veio por causa do pecado, muito pelo contrário. Se o pecado nos atrapalhando, nós conseguimos fazer tantas coisas, porque temos em nós a imagem e semelhança de Deus, mais manchada pelo pecado. Você imagine aquilo que nós faríamos, se o pecado não tivesse entrado para atrapalhar todas as áreas da nossa vida. Então, o homem recebeu de Deus propósito. E aqui nós vemos que ele, como homem, ele recebe a liderança, recebe uma auxiliadora. Inclusive ele dá nome a esta auxiliadora, assim como ele deu nome aos animais, na ideia de que ele é o líder e que aquela auxiliadora então veio para apoiar a ele, apoiar nessa tarefa de cultivar e guardar o jardim. Mas também veio para apoiar o homem em outra tarefa, porque Deus dá uma tarefa para ele que é espiritual. Nós vemos lá no capítulo 2, verso 1, que foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O descanso. Então o homem deveria cultivar e guardar o jardim, mas nesse 7º dia, ele deveria viver com sua mulher, o desfrutar do jardim, o descansar dos seus trabalhos, da sua obra, assim como Deus coloca que descansou, como imagem e semelhança de Deus, mas deveria também cultivar o seu relacionamento com Deus. Nós olhamos aí os versos 16 e 17, mas os dois versículos, quando Deus, ele está presente e ele dá uma ordem ao homem, e diz assim: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí no capítulo 3, também nós vemos que Deus, ele anda no jardim depois da queda, e o homem tem medo, se esconde quando Deus, ele andou no jardim. O que nós percebemos? Que havia também um trabalho de relacionamento espiritual com Deus, que havia uma questão espiritual aí. O homem, ele é feito à imagem e semelhança de Deus, para que ele possa ter relacionamento com Deus. Então, um dos propósitos da vida do homem é cultivar e guardar o jardim. O outro propósito da vida do homem é ter relacionamento com Deus. E nos dois, a estrutura se mantém. O homem é o líder, a esposa é a auxiliadora. Mas há ainda mais um trabalho aqui que nós percebemos. Nós vemos o homem agora, Deus dizendo dele que não é bom que ele esteja só. E Deus faz uma auxiliadora para ele. Antes Deus havia dito que o homem deveria se multiplicar e encher a terra. Haveria um trabalho a respeito da sociedade. Haveria um trabalho a respeito do relacionamento com o próximo. E aqui nós temos os 3 mandatos. O mandato espiritual, que é o mandato que é a capacidade do homem então se relacionar com Deus. O mandato cultural, que é o homem se relacionar com a cultura, com a criação de Deus, é o trabalho e todas essas coisas. E também o mandato social, que é a capacidade do homem se relacionar com outros homens e mulheres, para que eles juntos possam alcançar os objetivos, os propósitos de Deus, para a glória de Deus em toda a terra. Deus então traz propósito para o homem. O trabalho não é um castigo que vem a partir da queda, mas Deus nos chama para trabalhar, para que a gente, vou dizer isso, você vai se assustar, mas Deus fez um jardim perfeito para que o homem melhorasse esse jardim. Sabia disso? Deus quer que a gente melhore o lugar onde a gente está. Eu não sei se você lembra o que foi falado dos japoneses quando eles vieram na Copa aqui no Brasil. Foi dito deles que o lugar onde eles ficaram, depois de eles saírem, ficou melhor do que
quando eles chegaram. Se não me engano, os alemães também construíram alguma coisa lá, e quando eles saíram, ficou mais coisas feitas do que quando havia chegado. Agora, pasmem, os japoneses, na sua grande maioria, não conhecem a Deus. Sua grande maioria não é cristã. No Brasil, a grande maioria de nós se diz cristão. E aí a gente vai nos lugares, e é interessante quando a gente sai desses lugares. Não ficou melhor, ficou pior. Eu tive que dar um aviso lá no retiro. Então, se os irmãos lembrarem, tinha lá uma equipe pequena, não tão grande, porque nós contávamos com os demais irmãos para conservar o retiro limpo. Mas de repente a gente estava vendo que essa equipe estava se matando lá, para manter o retiro limpo. E nós estávamos lá, no exercício espiritual, cumprindo o mandato espiritual, ouvindo a palavra de Deus, buscando a Deus, clamando a Deus. Nós estávamos lá cumprindo o mandato social. O nome do retiro era unidade. Unidade, nós viemos aqui para fazer comunhão, vamos estar juntos. Mas de repente, nessa questão de cuidar, cultivar do jardim e defender o jardim, nós estávamos falhando horrorosamente. E aí esses textos mostram para nós que eles precisam nortear a nossa vida, no nosso trabalho. Não existe separação entre adoração a Deus e trabalhar. É verdade que há um momento especial para nós adorarmos a Deus, mas o trabalho não é uma coisa que não seja espiritual, porque a partir do mandato espiritual, todas as coisas que nós fazemos, os nossos relacionamentos, a maneira que nós nos entregamos aos relacionamentos, o que nós buscamos nos relacionamentos, como nós conduzimos os nossos relacionamentos, também o nosso trabalho, a maneira que a gente escolhe a nossa profissão, a nossa vocação, como nós atuamos lá fora, o zelo com que nós trabalhamos, tudo é para a glória de Deus. Então Deus dá propósito ao homem a partir do relacionamento espiritual com Ele, para que nós então façamos tudo o mais que Deus colocou nos nossos relacionamentos para a honra e para a glória de Deus. E a aplicação para o povo de Deus é que quando eles chegassem na terra, eles deveriam cuidar da terra. Eles deveriam guardar a terra. Eles deveriam obedecer a Deus com respeito ao juízo que Deus queria fazer através deles. Eles deveriam cumprir tudo aquilo que Deus disse, para que eles pudessem viver num lugar ali também preparado por Deus. É como que se fosse o segundo Éden. É Canaã para o povo de Israel. Israel deveria se sentir assim, alcançando bênçãos de Deus, mesmo que não iam ser iguais ao Éden, mas aquele foi o lugar que Deus deu para eles. E Deus disse: eu vou dar atenção para vocês, eu vou fazer a chuva vir no tempo certo. Eu vou fazer a chuva vir no tempo certo. Eu estarei com vocês. Olha, se vocês acreditarem em mim, se vocês ficarem comigo, vocês vão enfrentar os inimigos e vocês vencerão, porque eu vencerei os inimigos no seu lugar. Então, quando nós olhamos para tudo aquilo que Deus nos coloca para fazer, nós precisamos depender de Deus e saber que Deus, Ele está conosco quando nós vivemos nesse mundo. Ele se importa e Ele deseja de nós fidelidade a Ele em todas as áreas da nossa vida. Aqui ainda há um relato especial que aponta para o casamento, como a relação, depois da relação com Deus, a relação mais íntima, mais preciosa que existe para o homem e para a mulher. O casamento deve ser cuidado, assim como o jardim deveria ser cuidado, assim como os demais relacionamentos deveriam ser cuidados, com zelo e fidelidade para a glória de Deus. Mas e aí vem o último ponto. O último ponto diz respeito à importância da palavra de Deus. Então nós vimos que Deus, Ele criou o homem de maneira especial, que Deus, Ele deu propósito para a vida do homem, para todas as áreas da vida do homem. Nós temos resposta às perguntas existenciais aqui e no restante da palavra de Deus.
E uma das respostas vem quando nós percebemos a importância da palavra de Deus na vida do homem. Nós vemos aí no verso 16 e 17, quando Deus fala o seguinte: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Reverendo Augusto Nicodemos, falando sobre esse texto, ele diz que lá no capítulo 1, Deus faz questão de definir entre trevas e luz, entre céu e terra, entre água e terra. Mas agora Deus também faz questão de definir aquilo que é bem e aquilo que é mal. E como é que Deus faz isso no jardim? E como é que isso deveria ser feito nas nossas vidas? É através da palavra de Deus. Quando nós olhamos para esta árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é que essa árvore era mágica, era mística. E aí ela ia fazer um treco acontecer, né, na vida daquelas pessoas. Era porque eles iam ultrapassar um limite. Como é que o homem saberia o que era bom? E como é que o homem saberia o que era mal, sem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Pense um pouco. Seria a partir do relacionamento com Deus e da palavra de Deus. Deus, Ele não dá muitas explicações aqui. Por quê? Porque Deus disse, não coma. Ponto. Tá bom até aí. O que o homem deveria entender? Que se Deus disse, olha, isso você faça. Olha, isso é bom. Isso é uma coisa boa. Mas se Deus disse, isso você não faz, então isso é uma coisa má. E o homem deveria conhecer o bem e o mal. Imagine se a queda não acontecesse, a partir do seu relacionamento com Deus. Nós vemos aqui o homem, aprendendo, dando os primeiros passos. Por isso, às vezes, a gente diminui aqui tudo isso. Mas pense aí que esse homem aqui, sem o pecado, iria muito mais longe que nós. Nós temos muitos pensamentos, filosofias e muitas coisas elaboradas. Nós criamos ética. Né? Cada empresa tem o seu código de ética, cada país tem o seu código de ética, a justiça brasileira tem o seu código de ética. E nós olhamos para cá e achamos que é difícil essas pessoas aqui no começo criar um código de ética, mas o código de ética das pessoas, aqui, a partir daqui, sem a queda, deveria vir de um relacionamento com Deus. E a partir do andar com Deus, o homem deveria conhecer o mal sem experimentar o mal. Sem experimentar o mal. Mas ele deveria saber que o mal é mal, porque Deus disse que aquilo não era para ele fazer. E o que aconteceu? O que acontece é que o homem então ultrapassa essa barreira e ele desobedece a Deus. E por isso vem a morte. Por isso vem a morte. Ele desobedece a Deus e então ele comete um pecado. E ele experimenta a maldição de desobedecer a Deus. E a partir de então ele tem vergonha de ficar na frente da sua mulher. A partir de então eles se escondem de Deus. A partir de então o homem tenta se ajeitar do jeito que dá. O homem convive com o resultado do mal em si mesmo. E ele passa então a sentir tudo aquilo que o mal traz, a morte e a sombra da morte. E aqui nós lemos Deus dizendo assim, que no dia em que eles comerem, eles certamente morreriam. Mas aí você olha e eles não caem mortos, né? Não naquele momento. Mas a morte que acontece é a quebra do mandato espiritual. Eles agora, na vida espiritual, eles estão separados de Deus. Eles estão mortos espiritualmente. E se eles continuarem mortos espiritualmente, se Deus não fizesse nada, e nós sabemos que Deus fez, eles então, eternamente, eles estariam longe de Deus. Mas a morte física
ela veio também. E ela veio acontecendo mais devagar pela graça de Deus, como que um galho que é cortado de uma árvore, e se você passa ali na mesma hora em que ele foi cortado, você acha que está igual. Aquele galho que foi cortado e aquela árvore que está enraizada. Mas se você passa ali todos os dias, você vai vendo aquele galho murchando e morrendo, porque ele está desligado da sua fonte de vida. E foi isso que aconteceu com o homem quando ele ultrapassou essa barreira, quando ele não creu na palavra de Deus. E a aplicação aqui é muito óbvia, irmãos. Deus não quer que você saiba que o mal é mal, porque você experimentou. Deus não quer que a gente diga assim, do texto da palavra de Deus: eu sei que está escrito aqui, mas eu não sinto isso, mas eu não penso isso, mas eu não acho isso. Eu sei que aqui o casamento tem que ser levado dessa forma, mas eu acho que tem que ser dessa outra. Desse jeito é mais gostoso, desse jeito é melhor. Uma das coisas que acontece logo após a queda é que Caim, ele tenta adorar a Deus à sua maneira. E Deus não aceita. Deus não aceita. Irmãos, isto é muito sério. Essa semana mesmo, eu conversei com uma pessoa, mostrei a palavra de Deus para a pessoa, e aí a pessoa disse assim: mas isso é legalismo, nós estamos na graça. E eu pensei, eu tenho que dizer para a igreja o que é graça, porque graça não é isso. Graça não é nós não querermos mais a palavra de Deus e acharmos assim, agora estamos na graça. Eu vou desobedecer a Deus, mas eu estou na graça, é porque eu estou na graça, Jesus morreu por mim. A graça é justamente para que quando nós erramos, somos reprovados pela palavra de Deus, nós possamos nos arrepender e voltar para onde caímos, e continuar caminhando com Deus. Isso é graça. A graça não é para que a gente desobedeça a palavra de Deus, mas a graça é para que a gente viva pelos princípios que dão vida da palavra de Deus. Da mesma forma que o sopro que deu vida a Adão, tornou Adão ser vivente, a Bíblia diz dela mesma, que a palavra é inspirada por Deus e é útil para diversas coisas, para que a gente se torne perfeito e perfeitamente habilitado para toda palavra, para toda a obra de Deus. E aí eu digo para você o seguinte: não importa o que você queira, o caminho é pela palavra de Deus. Às vezes importa o que você quer, porque às vezes a palavra de Deus diz: você não pode querer isso, então você desista disso, desista logo. Veja o que acontece aqui. O que acontece aqui é que o homem resolve experimentar um caminho diferente, duvida da palavra de Deus. Esse texto quer mostrar para o povo de Israel o quanto era importante que eles ouvissem a palavra de Deus, para ser o povo de Deus. Esse texto quer dizer para nós o quanto a palavra de Deus é importante para nós que estamos em Cristo e somos povo de Deus. Esse texto, então, ele mostra para você e para mim o quanto Deus se importa com todos os detalhes da nossa vida. O quanto Ele nos fez e deu condições para que nós vivamos os nossos relacionamentos com o próximo, com a criação e com Ele mesmo, para a sua honra e para a sua glória. Aqui, Ele tinha dado todas as condições que eles perderam, mas hoje todas as condições nos foram devolvidas em Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu para que nós possamos ver um casamento quebrado, restaurado. Cristo Jesus morreu para que nós possamos ver o problema da morte resolvido e nós vivermos eternamente com Deus e vermos novos céus e nova terra. Cristo morreu para que aquela pessoa que está longe de Deus, através da pregação do Evangelho, seja aproximada a Ele. Cristo morreu para que eu e você sejamos igreja de Deus, família de Deus, cuidados por Deus e vivendo de acordo com a palavra de Deus. Deus conta essa história para que o povo no passado e para que nós saibamos o quanto Ele se importa conosco e o quanto que nós devemos nos voltar a Ele em adoração e obediência à sua palavra. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos
e a verificar a sua vida. Talvez você esteja firme aí com Deus, mas talvez você esteja como Asaf, que olhou para o mundo, sentiu ciúme das pessoas que ignoravam a palavra de Deus, os ímpios, e quase que os seus pés resvalaram. Quase que ele pensa em experimentar o mal para ver se dá certo na vida dele, porque ele achou que estava dando certo lá fora no mundo. Quem sabe os seus sonhos parecem distantes, mas Deus age no tempo certo. Não ache que você está perdendo. Se você está com Deus, você não está perdendo. Mas se você é convencido que desviar-se, abandonar a Deus, vai te trazer um ganho, isso é uma mentira de Satanás para você. A palavra de Deus é o nosso caminho. A palavra de Deus é a nossa direção. O relacionamento com Deus e a vida com Deus é um lugar seguro. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela nossa história. Obrigado porque o Senhor mostra o quanto o Senhor tem nos amado, a cada um de nós que está aqui. Que ao olharmos, ó Deus, para a sua grandeza e a sua soberania, ao criar todas as coisas e ao sustentar todas as coisas, nós possamos nos lembrar também que o Senhor é onipotente, que o Senhor tem poder para atentar para as nossas mais pequenas necessidades, e assim, ó Deus, cuidar de nós. Que foi porque o Senhor olhou para a nossa necessidade de vida, que o Senhor enviou o seu Filho Jesus, para que se encarnasse e morresse por nós, para que falasse na nossa língua, para que nós víssemos a vida dele com o Senhor, e ele dissesse: venham e sigam-me, sejam meus discípulos. Assim, ó Deus, que a gente possa se lembrar do tão grande amor, do seu cuidado por nós, dos nossos casamentos, da criação dos nossos filhos, do nosso trabalho que muitas vezes é difícil, ó Deus, mas que o Senhor possa responder às orações daqueles que clamam pelas suas circunstâncias, e possamos ficar firmes, sabendo que o Senhor cuida de nós, em nome de Jesus, amém.